Ok, gravando então, pessoal. Então, hoje a nossa aula é sobre análise de investimentos, tá? A gente vai usar muito o HP12C, tá? Quem não sabe usar HP12C não tem problema. Quem fez a disciplina com o OLI, né, de matemática financeira, vai conhecer, já vai ter operado o HP12C. Quem não fez a disciplina com o OLI não tem problema. Eu vou fazer passo a passo aqui, é bem simples de utilizar, né, é extremamente user-friendly, né, a HP12C, ela é autoexplicativa, né, e a gente vai mostrando os passos assim, um por um, né, e fica fácil de entender. Então, mesmo quem nunca usou o HP12C, né, não vai ter problema nenhum, acredito, né, de operacionalizar. E, no fim, vai se divertir, porque muita coisa que a gente vai fazendo, né, por exemplo, eu vou fazer um financiamento, né, de comprar um automóvel, fazer um financiamento, né, e o cara lá diz, a taxa de juro aqui que eu vou te cobrar é 1,1% ao mês. Né? Aí eu coloco os valores na HP, puxo lá a taxa de juro que ele está me cobrando, dá 2,5%. Né? Aí, de 1,1 para 2,5 ao mês, é uma brutal diferença. Né? Então, a gente... normalmente, quando eu for fazer algum financiamento, alguma coisa, o cara começa a falar em taxa, eu já puxo a minha HP e coloco em cima da mesa, né? Aí o cara sabe que não pode mentir, pelo menos, né? Se bem que eu vi muita gente que tinha, né, HP e não sabe usar, então também não adianta. Mas já vi diretor financeiro, né, de empresa ter HP em cima da mesa. Hoje eu acho que não, acho que hoje quase todo mundo sabe utilizar, porque o pessoal tem a turma jovem chegando, né, nesses lugares, esse pessoal mais jovem, né? Mas, sei lá, 20 anos atrás, tinha muito diretor financeiro de empresa grande, né, que botava HP12C e não sabia nem, procurando sinal de igual até hoje, né, porque ela não tem sinal de igual. Né? Mas, enfim. Agora as novas têm, né, os modelos, o Platinum dá para transformar em algébrica, né, notação algébrica, aí tem sinal de igual, mas a normal, aquela HP básica, ela não tem sinal de igual. Bom, vamos lá. Eu vou, inicialmente, então, colocar o slide aqui, que vocês... Vou pegar meus óculos também aqui. Tá aqui o slide. Qualquer dúvida, por favor, me interrompam, né? Ok, eu acho que vocês estão vendo aí, se vocês não estiverem enxergando, por favor, me falem, né? O slide fala em análise de investimentos, principais técnicas para análise de investimentos. Tá, então, o que basicamente, né, a gente faz aqui? Né? Só fazendo um lembrete, né, que o gestor financeiro tem 3 funções básicas, né, dentro de uma empresa, para que ele possa agregar valor à empresa. Né? Primeiro, captação de recursos financeiro, né, recursos humanos, né? Recursos financeiros, tá? Ele tem que buscar recursos através de banco, através dos sócios, né? Arranjar alguma maneira, né, de trazer dinheiro para dentro da empresa. A outra é assessorar na aplicação dos recursos. Então, onde é que eu vou botar esse dinheiro? Né, se eu vou comprar mais uma máquina, se eu vou construir um galpão, né, se eu vou aumentar o estoque, se eu vou modificar, dar mais prazo para o meu cliente, né, e o meu cliente, então, vai, em vez de pagar em 3 vezes, vai pagar em 10 vezes, isso aí vai aumentar o meu contas a receber violentamente. Né, isso também é uma forma de aplicação dos recursos. Né. Vou deixar mais dinheiro no caixa, né, também posso fazer uma aplicação, né, de dinheiro no caixa, deixar na conta corrente. Né. Claro que dificilmente a gente deixa dinheiro parado na conta corrente, mas eu posso ter uma decisão, eu quero deixar dinheiro parado na conta corrente. Bom, a empresa é minha, eu faço o que eu quero com ela. Né. Então, posso deixar o dinheiro parado na conta corrente e, enfim, tudo que se relaciona ao lado esquerdo do balanço, né, os ativos ali, são aplicações. Né, são aplicações de dinheiro, são formas de aplicar o dinheiro que vem da onde? Vem do passivo. Então, o dinheiro vem do passivo, né, que é
empréstimos, financiamentos. Fornecedor é uma forma de financiamento também, porque no momento que o fornecedor me entrega a mercadoria e não me cobra, em última análise, ele está me emprestando dinheiro, né? E o dinheiro dos sócios, né? O patrimônio líquido. Tá? Bom, então, o que é análise de investimentos? O que ela diz respeito? Diz respeito ao segundo item, né, que é a aplicação de recursos, dos recursos financeiros. Então, o gestor financeiro tem a função de avaliar se o investimento proposto irá gerar mais recursos que o valor investido. Né? Ou seja, se ele vai gerar valor. Tá? Então, muitas vezes, vocês têm lá uma discussão entre o gerente de comercial e o gerente financeiro. O gerente comercial quer comprar estoque, ele vai dizer o seguinte: não, ano que vem eu vou vender 2 vezes mais que eu estou vendendo, as vendas vão aumentar 100%. Normalmente o gerente, o pessoal da área comercial, tá, normalmente, nem todos, né, mas eles têm que ser mais otimistas, né, dizer assim, ano que vem eu vou vender horrores, né, vai ser um ano maravilhoso. Tá? Porque se ele chega lá, o gerente comercial diz assim na reunião: ano que vem eu não vou vender nada, vou vender 30% a menos que estou vendendo esse ano, poxa, não é um gerente comercial. Né? Aí o que faz? O gerente financeiro tem que avaliar se aquilo lá realmente faz sentido ou não. Né? E aí, por quê? Porque no momento que eu vou comprar 100% a mais de estoque e deixar dentro da empresa, eu tenho que buscar dinheiro para isso. Né? Eu tenho que arranjar recursos para isso. E vai que eu não venda o que está sendo esperado ser vendido, né? Eu vou ter que arranjar dinheiro para pagar o fornecedor. Então, bom, isso aí é problema do gestor financeiro. Não, espera um pouquinho, né? Então, sempre tem uma discussão, né? Existe muitas vezes uma discussão, sempre não, mas às vezes existe uma discussão entre o gestor, o gerente financeiro e o gerente comercial. Né? E aí o diretor, sei lá, o gerente geral, ou o presidente da empresa, muitas vezes ele tem que administrar essa confusão, essa briga, né? Vai ter que administrar isso aí. Bom, então, o que a gente, né, o que a gente precisa levar em consideração para fazer uma análise de investimentos, uma boa análise de investimentos? Né? Então, primeiro, uma boa técnica para análise de investimentos, existem várias técnicas, tá? Mas uma boa técnica para análise de investimentos, ela deve, primeiro, levar em consideração o valor do dinheiro no tempo. Tá? Ou seja, o custo do dinheiro no tempo. O dinheiro custa dinheiro. Perdão. O dinheiro no tempo tem custo. Tá? Então, eu não posso simplesmente pegar dinheiro emprestado de alguém, que seja de um sócio, seja de um banco, e dizer: olha, daqui a 2 anos eu te devolvo a mesma quantia. Não, tem um custo para isso. Tem um custo de oportunidade. Tá? E no momento que eu tomo dinheiro do sócio, o sócio está esperando uma remuneração por isso, porque ele poderia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa com esse dinheiro. Né? Enfim, colocar num outro investimento, ou gastar, ou melhorar o imóvel onde ele mora, ele pode fazer, né, ele tem um custo de oportunidade para esse dinheiro. Então, o dinheiro tem custo. Tá? E o outro ponto importante para uma análise de investimentos, né, a técnica tem que levar em consideração todos os fluxos de caixa envolvidos na análise. Então, se eu estou fazendo um investimento para 10 anos, eu tenho que levar em consideração todos os fluxos de caixa que vão ser gerados durante esses 10 anos. Eu não posso simplesmente, vou analisar só 5 anos, vou analisar só 4, vou analisar só 3. Não, eu tenho que analisar os 10. Então, os 10 anos, né, do investimento, eles têm que ser levados em consideração dentro do meu processo de análise. Vocês vão ver que tem algumas técnicas que não levam em consideração nenhuma dessas duas coisas. Tá? São técnicas mais primárias, tá? São técnicas mais simples, tá? Mas essas técnicas são utilizadas. Muita gente utiliza essas técnicas, tá? Para tomar decisão. Eu já vi muita gente usar essa técnica, que depois eu vou falar para vocês, que é o período de recuperação do capital, tá? Também chamado de payback. Tem muita gente utilizar. Muitas vezes, assim, pessoas que não têm muito conhecimento financeiro, tá? São mais fracas, né, em considerar o dinheiro, a análise de investimentos, né? Mas não quer dizer que elas tenham menos sucesso. Né? Eu já vi pessoas que utilizavam técnicas muito simples para análise de investimentos e eram extremamente ricas. Né? Então, muitas vezes não tem a ver uma coisa com a outra. É a forma de tomar decisão, a forma de pensar. Enfim, depois eu vou até comentar mais isso aí. Então,
As principais técnicas quais são? O payback, o período de recuperação de capital, tá? E existem, eles se dividem em dois tipos de payback, tá? Um é o payback simples, tá? Onde não se leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, tá? E o payback descontado, tá? Onde o valor do dinheiro no tempo é levado em consideração. Tem a técnica do valor presente líquido, a técnica da taxa interna de retorno, tá? E as suas derivações, que é a taxa interna de retorno M, né, a média, e a taxa interna de retorno incremental. Tá? E a última coisa que não é bem uma técnica, mas é o valor presente de um fluxo de caixa infinito. Ele é muito utilizado para avaliação de empresas. Tá? Então, se a gente conseguir cobrir tudo isso, mas pelo menos, né, os 3 primeiros pontos aqui a gente vai cobrir sem dúvida alguma. Tá? Eu vou apresentar agora para vocês a HP, vamos dar uma olhadinha na HP, tá? E eu vou mostrar para vocês, deixa eu puxar aqui a HP para cá. Ela demora um pouquinho para entrar, agora já entrou. Tá? Vocês têm, então, aí a HP. Tá? Isso aqui, se vocês olharem aqui, ela é um emulador, né? Chama HP12C emulador, eu coloco ali no Google, tá? E aparecem ali várias, eu pego uma delas e utilizo. Tá? Então, aqui ela está HP12C, Web12C Emulator, se vocês olharem aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, Web12C Emulator, tá? Bom, então, vamos ver o seguinte, né? Se eu fizer a pergunta para vocês, assim, o que vale mais, R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano, né? E eu vou responder antes que alguém responda, né? Vale mais R$1.000 hoje, né? E a resposta é, por quê? Né? Porque R$1.000 hoje, se eu botar esse dinheiro a juros, daqui a um ano eu tenho mais do que R$1.000. Tá? Então, uma vez eu fiz essa pergunta em aula, por que eu me apressei em responder? Uma vez eu fiz essa pergunta em aula e um aluno me respondeu, eu prefiro ter R$1.000 daqui a um ano. Eu disse, mas por quê? Eu disse, porque se eu tiver hoje R$1.000, eu vou e torro todo. Então, eu prefiro ter R$1.000 daqui a um ano. Não é essa a resposta. A resposta correta, né, economicamente correta é, eu prefiro ter dinheiro na mão hoje porque eu posso aplicar esse dinheiro daqui. Eu não estou pensando que o sujeito vai lá e vai comprar tudo em cerveja. Né? Bom, aí não é a resposta, vamos dizer assim, economicamente certa. Tá? Mas vamos ver o seguinte, vamos dar uma olhadinha na HP aqui, só para relembrar quem já usou e para apresentar para quem nunca usou, né? Então, veja o seguinte, tá? Eu quero saber o seguinte, eu vou colocar R$1.000 a juro hoje, né? E quanto é que eu vou ter R$1.000, quanto é que eu vou ter no final de um ano, tá? Então, eu vou colocar aqui R$1.000, vou colocar 1.000, tá? E na HP, para informar para ela que o número, eu terminei de digitar o número, eu tenho que clicar em Enter, tá? Eu tenho que clicar em Enter, né? Mas não precisaria, né, nesse momento, tá? Mas aqui vocês têm R$1.000, tá? Então, eu vou trocar o sinal, tá? Porque no momento que eu vou investir, tá? O investimento é uma seta apontada para baixo. A receita é uma seta apontada para cima. Essa vamos dizer assim, a simbologia, tá? Uma seta, depois a gente vai ver quando a gente olhar fluxo de caixa, mas uma seta para baixo sai dinheiro do bolso. Uma seta para cima, volta dinheiro para o bolso. Tá? Mas a HP não trabalha com seta. Se sai dinheiro do bolso, é negativo, é saída. Então, eu tenho que trocar o sinal. Eu vou trocar o sinal aqui, ó, CHS, eu vou apertar CHS, tá? E vocês veem que aparece um menos na frente. A minha, ela tem a vírgula, dá para trocar isso, tá? Dá para colocar a vírgula, em vez de vírgula, tá? Ponto separador de milhar e vírgula no decimal aqui, tá? A minha está
para a nomenclatura americana. Depois eu mostro para vocês como é que se faz a transformação. Mas tem no Google, se vocês olharem, botarem ali, troca de ponto de vírgula para ponto separador de milhar, vai aparecer a fórmula. Eu não me lembro mais como é que é, mas para mim não faz muita diferença utilizar assim. Tá, então, eu troquei o sinal, apareceu 1000, e vou colocar aqui, ó, vou colocar no valor presente, no PV, aperto PV. Então, como é que funciona a HP? A HP funciona com registradores. Tá? Então, eu vou apertar o PV, tá? E ele registrou que o valor presente está em PV porque está em inglês, né? Present value, ou valor presente, tá? Mas eu vou falar em português, tá? Valor presente. Então, eu acumulei naquele registrador o valor de R$1.000, tá? Bom, eu quero saber quanto é que esses R$1.000 vão valer daqui a um ano. Então, eu tenho que dizer para a máquina que é um ano, tá? E digitei 1 e vou apertar o N, tá? Porque o N é o número de períodos, é um ano, tá? Bom, agora eu tenho que dizer para a máquina qual é a taxa, tá? Então, vamos colocar uma taxa de poupança, 2% ao ano. Então, é 2, tá? E eu vou apertar o I, tá? O I é taxa em inglês, é juros em inglês, juro em inglês é interest, tá? Interest, tá? Então, eu vou colocar o I, tá? E aperto o I. Tá? E agora, eu quero saber, bom, o que eu disse para a máquina é o seguinte, quanto é que vale, né, eu tenho R$1.000 hoje, depositados, seta para baixa, negativa, tá? Há uma taxa de 2%, tá lá no registrador o registrador de juros está lá o 2%, e no registrador de tempo está lá um ano. Tá? E eu vou apertar agora, eu quero saber qual é o valor futuro. Então, eu vou apertar FV, Future Value, tá? Então, é valor futuro. Eu vou apertar e vai me dar 1.020, tá? Então, se eu botar R$1.000 hoje a juros de 2% durante um ano, eu vou ter 1.020 brutos lá, vai ter um impostinho de renda e tal. Mas daqui a um ano eu vou ter R$1.020 na minha mão, tá? Então, por isso que é melhor R$1.000 hoje do que R$1.000 daqui a um ano. Porque se eu pegar esses R$1.000 e botar na cadeira de poupança, se botar na cadeira de poupança, não tem nem juros, né? Não tem nem imposto de renda, não é tributável. Então, se eu botar o dinheiro na cadeira de poupança hoje, né, esses R$1.000, daqui a um ano eu vou ter 1.020 na mão. Então, é melhor ter 1.020 do que 1.000. Né? Então, esse é o sentido, né, do valor do dinheiro no tempo. Tá? Bom, sempre que vocês forem fazer uma nova operação, tá? Vocês tem aqui, ó, vocês vão apertar o F. Essa teclinha F, ela aciona as letras amarelas aqui, ó, tudo que está aqui em cima, tá? Então, eu vou apertar o F para limpar os registradores. Aqui, ó, eu aperto o F, tem o REG aqui, ó, ele vai limpar todos os registradores. Quando apertei o F, eu vou apertar essa tecla aqui mesmo, mas na realidade eu estou apertando ele está limpando os registradores. Tem um REG ali em cima do CLX. Tá? O CLX, ele limpa o último número. O FCLX, ele está acionando o registrador, ele vai limpar todos os registradores. Então, a máquina fica limpa. Tá? Por que é importante isso? Porque se vocês fizerem uma operação com outro número e um registrador, né, tiver algum número acumulado, ele vai levar aquele número acumulado em consideração no cálculo de vocês. Isso acontece de montão. Tá? O pessoal não limpa, né, os registradores. Sempre que eu vou começar um cálculo, eu limpo os registradores. Porque é importante eu ter certeza de que nenhum registrador ficou acumulando algum número. Porque o meu resultado vai sair levando em consideração aquele número que está ali acumulado. Tá? Então, bastante cuidado com isso. Isso, assim, nós não vamos ter provas longas, as nossas provas vão ser menores, mas no presencial, quando eu faço questões mais longas, né, é bastante comum a pessoa, pô, mas não está dando certo, não está dando certo. Aí eu digo, pô, limpou o registrador? Pô, aí vai lá, limpa o registrador, e aí vem a resposta e funciona. Tá? Então,
Vamos ver o caminho inverso agora. Vamos supor o seguinte, quanto é que valeria R$1.000? Então, eu vou pegar aqui, ó, R$1.000. Daqui a um ano... Opa, botei demais, ó. Eu botei demais, tá? Eu vou limpar, tá? Limpei. Então, vou digitar de novo. 1.000, botei 10.000 antes, então tive que limpar. 1.000, eu não consigo tirar o último zero, tá? Então, a gente consegue fazer isso no Excel. Tira o último zero. Não, aqui não dá, tem que limpar tudo, errei o número, tá? Tem que limpar todo o número, tá? Bom, então, eu limpei o número aqui com CLX, né? Digitei de novo 1.000, então eu vou trocar o sinal, tá? Vou trocar o sinal e colocar no valor futuro R$1.000, tá? Então, eu quero saber quanto valeria R$1.000 hoje, tá? Há uma taxa de 2%, então eu vou botar 2, e durante um ano, né? Ele foi investido durante um ano, um N, e aí eu vou apertar o PV. Tá? Então, R$1.000 daqui a um ano, trazidos a valor presente, valeria 980,39. Né? R$980,39. Tá? R$1.000 daqui a um ano, quanto é que vale hoje? 900. Então, se a taxa de juros é 2%, né, tanto faz eu ter 980 hoje, 980 com 39, ou R$1.000 daqui a um ano, é praticamente a mesma coisa. Né, porque é o dinheiro sendo transportado no tempo à taxa de juros. Tá? Então, a taxa de juros é o teletransportador do dinheiro no tempo. Tá? Então, é importante a gente ter isso sempre presente. Né? Então, eu só consigo deslocar o dinheiro no tempo. Por quê? Porque se eu estiver falando em R$1.000 hoje, né, e a taxa de juros for 2% ao ano, né, esse R$1.000 hoje, ele é 1.020 daqui a um ano. Então, eu não posso somar um dinheiro hoje com um dinheiro daqui a um ano. Tá? Eu preciso, vamos dizer assim, colocar esses valores numa mesma data. Tá? Então, para somar um dinheiro hoje com um dinheiro daqui a um ano, tá? É como se eu estivesse somando laranja com banana. Tá? São valores completamente diferentes. Tá? Então, para que eles possam ser somados e analisados, eu tenho que ajustar, colocar esses recursos, tá? Fazer um alinhamento deles na mesma, se chama database. Tá? Então, normalmente, a database sempre é o dia de hoje. Mas, na medida em que a gente for progredindo, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bom, então, já tiveram o primeiro contato com o HP? Tá? Eu agora vou apresentar para vocês o nosso slide aqui, nossos slides. Não, espera um pouquinho. Sei lá, o que houve aqui? Está voltando. Demora um pouquinho para... Beleza, voltou. Tá? Então, nós temos, então, essas técnicas. Vamos olhar a primeira delas, então, que é a do payback. Payback é o período de recuperação de capital. Mas antes, vamos só mostrar para vocês o que é um fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma entrada e saída de dinheiro. Tá? Por exemplo, numa empresa, como é que eu calculo o fluxo de caixa dessa empresa? Tá? A empresa vai fazer um projeto, tá? De uma nova máquina. Bom, então o que ela vai fazer? Ela vai calcular a receita de vendas da máquina, onde é que essa máquina vai produzir, vai ver o custo do produto que ela vai produzir, vai subtrair as despesas administrativas de vendas relativas àquela máquina, vai tirar os impostos, né, vai somar de volta a depreciação e amortização, porque depreciação e amortização não são desembolsos de caixa, a gente já viu isso, né, bastante, né, nessa primeira parte do semestre.
né? Então, o que a gente faz? Pega a receita, tira custos, despesas e impostos, soma de volta a depreciação, e a gente tem o que se chama de fluxo de caixa operacional. Então, para uma empresa, esse é o fluxo de caixa. Para um investimento, é tirar o dinheiro do bolso, né, e ver quanto é que eu vou resgatar lá na frente, ou se vai ser em parcelas, né, ou se vai ser um resgate simples lá no final. Tá? Então, são esses basicamente, né, os fluxos de caixa que a gente vai trabalhar. Ou é um fluxo de caixa de uma empresa, né, porque ela fez um investimento e esse investimento vai gerar caixa, tá? Ou se é simplesmente uma aplicação financeira. Tá? São as duas possibilidades assim, que nós temos para analisar fluxos de caixa. Tá? E vamos dar uma olhada agora no payback simples. Tá? Então, o payback simples, ou período de recuperação de capital, mas todo mundo fala payback. Tá? A técnica do payback simples nos informa em quanto tempo o investimento retorna o valor empregado. Vamos supor o seguinte: eu vou investir R$900, tá, agora, e vou ganhar R$300 por mês. Tá? Perdão, pode ser por mês. Vou investir R$900 agora e receber R$300 por mês. Em quanto tempo eu recupero o capital empregado? Investi 900, 300 por mês, em 3 meses eu recupero o capital empregado. 3 vezes 300 dá 900. Tá? É isso aí. Tá? Isso é o payback. Nada mais, nada menos do que isso. Tá? É bem simples essa técnica. Tá? Vocês viram o seguinte, né? Primeiro, por exemplo, se eu vou receber R$300 indefinidamente todos os meses, eu aplico R$900 agora, e recebo R$300 indefinidamente, tá? Todos os meses, tá? Veja o seguinte: eu vou aplicar os 900, em 3 meses eu recupero o capital empregado, eu vou receber 300 por mês, eu não levei em consideração o valor do dinheiro no tempo, não usei taxa de juro para nada, né? E segundo, o 4º mês em diante, eu simplesmente desconsiderei. Por quê? Porque eu só queria saber em quanto tempo eu recuperava o capital investido. Só isso que me interessava. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Tá? Considere uma empresa que deseja implementar um projeto na área de produção. O valor em ser investido é de R$1.000 e espera-se os seguintes fluxos de caixa. Então, primeiro ano, 300, tá? Eu vou receber, o projeto vai gerar 300. Sempre quando se faz essa análise, já é esses R$300 depois de pagar todos os impostos. Tá? No segundo ano, nós vamos receber R$400 de volta. No terceiro ano, vamos receber 500. E no 4º ano, vamos receber 600. Então, eu gosto muito disso aqui, ó. Cadê o meu cursor? Meu cursor fugiu, está aqui, ó. Eu gosto muito, aqui embaixo vocês estão vendo o fluxo, ó, tá? R$1.000, ou seja, estou investindo R$1.000, setinha para baixo. Vou receber 300 no primeiro ano, seta para cima, 400 no segundo, seta para cima, 500 no terceiro e 600 no 4º ano. E eu quero saber o seguinte: em quanto tempo eu recupero o capital investido? Então, vejam que não é uniforme. Eu vou receber 300 no primeiro ano, 400 no segundo, 500 no terceiro e 600 no 4º ano. Tá? Então, a pergunta é: em quanto tempo eu recupero o capital investido? Tá? E a conta é feita da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, período inicial, eu investi R$1.000. Tá? Então, no instante inicial, eu investi R$1.000. Quanto é que eu tenho para recuperar ainda? R$1.000. Eu não recuperei nada. No primeiro ano, quanto é que eu recebo? 300. Tá? Eu tinha R$1.000 para recuperar, recuperei 300, ou seja, entrou no meu... Recuperação significa entrou no meu bolso 300. Tá? Quanto é que falta ainda a recuperar no final do primeiro ano? 1.000 menos 300 é 700. Feito. No segundo ano, quanto é que eu vou receber? R$400. R$400. Eu tinha para receber... Perdão, eu tinha para recuperar R$700. Agora eu estou no final do segundo ano. 700 que ainda faltava recuperar.
eu recuperei 400 no segundo ano, quanto é que falta ainda recuperar? 300. Eu sempre vou descontando, a cada ano, quando vai entrando o dinheiro, eu vou descontando. Então, vejam que falta, no final do segundo ano, falta ainda recuperar R$300. Muito bem. No terceiro ano, quanto é que eu recupero? Quanto é que eu recebo de dinheiro? R$500. Ao longo do terceiro ano. Mas vejam bem, eu preciso recuperar 300 ainda. É o que falta para inteirar os 1.000 que eu botei no negócio. Tá? Mas eu vou receber 500 ao longo do terceiro ano. Então, eu não preciso esperar todo ano para receber os 300. Eu quero ver em quanto tempo, em que parcela do ano, em que período do ano, eu consigo recuperar os R$300. E aí vem a célebre regra de 3. Tá? Então, se ao final do segundo ano falta ainda recuperar 300, e se durante o terceiro ano o investimento vai gerar 500 ao longo de 12 meses, logo, para recuperar os 300 que faltam, precisaremos de apenas alguns meses, calculando da seguinte forma. Então, eu vou fazer essa conta aqui, 300 vezes 12 sobre 500, igual a 7,2 meses. Então, eu não vou precisar esperar o ano inteiro para recuperar os R$300. 7,2 meses é o suficiente. Tá? 7,2 meses é o suficiente. Então, agora, voltando, em quanto tempo eu recupero o meu investimento de R$1.000? 1 ano, 2 anos e 7,2 meses do terceiro ano. Não precisa esperar o terceiro ano inteiro. Então, são 2 anos e 7,2 meses. Tá? Essa conta aqui de 7,2 meses, ela sai de onde? Ela sai de uma coisa chamada regra de 3, tá? Que a gente viu lá no primeiro grau. E provavelmente, né, muita gente já esqueceu, e por isso eu vou explicar para vocês como é que funciona a velha e leal regra de 3. Eu vou sair fora do slide aqui e vou apresentar, vou botar um Excel aqui no quadro, na apresentação, para a gente fazer tem o Excel aqui. Vamos ver se vocês vão se lembrar disso aqui. Deixa eu só trocar de tela. Muito bem. Então, a forma de cálculo é a seguinte. Se em 12 meses eu recupero, deixa eu botar umas setinhas aqui, para fazer a velha... se em 12 meses... Deixa eu botar aqui. Se em 12 meses eu recupero R$500, ou seja, se em 12 meses eu recebo R$500, tá? Em quantos meses eu recupero R$300? Então, essa é a regra de 3. Se em 12 meses eu ganho R$500, em quantos meses eu ganho 300? Tá? Ou seja, não vou precisar os 12 meses. Por quê? Porque nos 12 meses eu recupero 500. Eu quero saber quantos meses eu preciso esperar para receber os 300. Então, a regra de 3, como é que a gente faz? A gente multiplica invertido. Tá? Ou seja, o x meses vai ser igual a quê? Vai ser igual a 12 vezes 300 dividido por 500. Então, o 500 aqui, o oposto, ó, o oposto, tá? Enviesado aqui, o oposto enviesado, na diagonal, ele fica embaixo.
Tá? Então, o oposto fica embaixo. E em cima, o que eu vou ter? Em cima eu vou ter 12, vou ter essa multiplicação, 12 vezes 300. Tá? Então, 12 vezes 300. Tá? E embaixo, eu tenho 500. Então, essa é a regra de 3. Tá? Eu fazendo isso, tá, eu vou ter como resposta 7,2, e a resposta é meses, 7,2 meses. Fazendo essa multiplicação, multiplicando 12 por 300 e dividindo por 500, eu tenho a resposta, 7,2 meses. Então, eu não preciso esperar um ano para ter os 300. Eu preciso esperar 7,2 meses. Esse é o período onde eu consigo inteirar os R$300. Ok? Então, essa é a sacada, essa é a jogada. Essa é, vamos dizer assim, a parte mais difícil, né, do nosso cálculo aqui, né, porque no final, normalmente, né, nunca dá fechadinho, né, eu não preciso esperar todo o último ano para recuperar o que está faltando. Tá? Eu vou utilizar uma parte desse ano só. Então, a gente consegue, através de uma regra de 3, saber quanto tempo eu vou precisar esperar para completar aquele dinheiro que eu investi lá no início. Tá? Bom, vamos voltar. E 2 dias. Não, é 0,2 do mês, tá? Então, boa pergunta. Não sei quem fez a pergunta aqui, deixa eu ver quem fez a pergunta. O Micael. Tá, boa pergunta, Micael. Não são 2 dias, tá? É 0,2 do mês. Então, seria o seguinte, ó, seria o zero seria igual, né? Isso aqui seria igual a 0,2 vezes 30. Vezes 30. Tá? Isso aí vai dar 6 dias, né? 6 dias, tá? Isso aqui vai ser igual a 0,2 vezes 30, né? É 6 dias, 6 dias. 6 dias. Então, seria 7 meses, mas vejam bem, eu não vou... 7,2 meses, tá? Eu não vou entrar no detalhe aí do quanto, né? 7,2 meses está mais que suficiente, melhor, está muito boa a resposta já. Mas quem quiser colocar em termos de dias, né, então multiplica, né, o 0,2, porque isso aqui é uma parcela de mês, né, o 0,2 de mês. Então, 0,2 vezes 30 daria 6 dias, né, 2 vezes 36. Ok? Peraí, vocês não viram isso, esse cálculo que eu fiz, né? Porque eu tirei da apresentação. Mas deixa eu colocar de novo aqui, a mostrar para vocês. Desculpa, eu tirei do ar e continuei fazendo a conta aqui. Tá? E... Tá aqui, então, né? Na minha cabeça você estava enxergando, mas você não estava enxergando. Isso aqui seria o 0,2 vezes 30, seria então igual aos 6 dias. Ok? Então, essa é a parte mais, vamos dizer assim, mais difícil, porque eu não acho muito difícil isso, né, fazer o cálculo, né, de regra de 3, tá? Mas o procedimento é sempre igual. Tá? Deixa eu colocar mais alguma coisa, depois vamos fazer alguns exercícios, tá? Porque já estão na página lá da disciplina, já estão os exercícios colocados lá. Tá? Tem lá, já tem os exercícios da aula de hoje. Tá? Só mais uma informação aqui sobre o título, sobre o
Então, ó, uma consideração aqui importante, né? Como se observa no exemplo, o método do payback simples utiliza os fluxos de caixa sem considerar o seu valor no tempo. Então, lembram quando eu falei lá que uma técnica adequada, né, para fazer análise de investimento? Primeiro, ela tem que levar em consideração o valor do dinheiro no tempo, o que esse método aqui que a gente acabou de ver não faz. Tá? E segundo, ela tem que levar em consideração todos os fluxos. E vejam que a gente não deu bola para esse fluxo de 600 aqui. Esse último fluxo a gente não deu, nem olhamos para esse fluxo. Né? Nós paramos de analisar o procedimento aqui, ó, né? Quando a gente chegou em 500. Tá? Então, vejam que essa técnica ela é um pouco capenga, né, nesse sentido. Tá? Por quê? Porque ela não leva em consideração fluxos posteriores à recuperação do investimento. Tá? Ela não leva em consideração. Tá? Além disso, não usa... Bom, isso aí já falei, né? Não usa todos os fluxos de caixa, o quarto fluxo de caixa não é considerado, uma vez que recuperamos os 1.000 ao longo do terceiro ano do projeto. Tá? Então, ali depois agora entra o payback descontado. Tá? Eu vou agora mostrar para vocês mais um detalhe importante, que eu acho importante, que é o fato, né, que nós podemos ser enganados por essa técnica, tá? Pelo fato de nós não considerarmos o último fluxo de caixa. Tá? Então, vamos só mostrar para vocês aqui um detalhezinho, que é bem importante, mas... Vamos ver o seguinte, vamos ver dois investimentos, tá? São dois investimentos diferentes, tá? Investimento A, tá? Então, e o B, né? E o período aqui, período. Então, nós estamos com os dois investimentos. Então, no momento inicial, a gente sempre coloca um zero, tá? Depois tem 1, 2, 3, 4. Tá? Então, nós temos 4 períodos. Tá? Então, vamos supor o seguinte, tanto o projeto A quanto o B, tá? Tanto o projeto A quanto o B, eles, vamos dizer assim, têm um investimento de R$900. Tá? O projeto A, ele devolve R$300 ao longo de 3 anos. E o projeto B devolve R$300 ao longo de 4 anos. Ora, em quanto tempo eu recupero pelo projeto A, eu recupero os R$900? Não precisa... aqui está fácil, né? É 300 por ano, e em 3 anos, o meu payback, em 3 anos, 3 anos eu recupero o meu dinheiro, os meus R$900. 300 por ano, 300 vezes 3 dá 900. Então, em 3 anos eu recupero o meu dinheiro investido. E no projeto B, o payback também é 3 anos. O projeto também é 3 anos, porque em 3 anos eu recupero os R$900 que eu investi no projeto B. Mas veja o seguinte, pelo payback, esses dois projetos são exatamente iguais. São exatamente iguais. Os dois recuperam o capital investido em 3 anos. Mas, visivelmente, o projeto B é melhor que o projeto A. Por quê? Porque ele me gera um fluxo de R$300 no 4º ano. Então, obviamente, eu optaria pelo projeto B. Mas se eu for me guiar assim, qual é o payback do projeto A? 3 anos. O payback do projeto B? 3 anos. Os dois são iguais. Não, não são. Por quê? Porque essa técnica não leva em consideração os fluxos de caixa após a recuperação do capital investido. Tá? E isso aí pode me levar a erro, como me levou a erro aqui. Eu passei a entender que os dois projetos são iguais, quando na realidade eles não são. Ok?
É só um detalhezinho, assim, mostrar aqui uma técnica mal empregada, né? Claro que aí o sujeito vai olhar, né? Vai olhar a técnica, né? Vai olhar os fluxos e dizer, opa, espera um pouquinho, né? Apesar do payback dizer que os dois projetos são iguais, mas, a rigor, né, o projeto B é melhor porque ele tem um fluxo adicional de R$300 no quarto ano, o que já não acontece com o projeto A. Feito? Vamos adiante, então. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, tá? Vamos dar uma olhada nos exercícios. E eu vou botar aqui aquele exercício do PDF, né, da aula 10, com os exercícios. Então, vocês têm aqui, é a folha 1 de análise de investimentos, tá? Eu acho que você já deve estar enxergando agora a folha 1. Tá aqui o primeiro fluxo de caixa aqui, né? Então, primeiro exercício, né? Calcule o payback simples, né? Se vocês quiserem usar período de recuperação de capital, podem usar. Tá? É indiferente usar período de recuperação de capital ou payback. Eu prefiro usar payback, em primeiro lugar, porque todo mundo usa o payback, tá? E segundo, porque ele é mais curtinho. Então, o período de recuperação de capital é mais longo. Então, mas, enfim, fica a critério de cada um de vocês. Então, veja o seguinte, calcule o payback simples do fluxo de caixa abaixo. Tá? Então, eu tenho ali um investimento, né? Essa linha aqui, né, essa linha horizontal é chamada de linha do tempo. Eu tenho 2.500 de investimento e eu tenho 600, vou receber 600 no primeiro ano, 600 no segundo, 700 no terceiro, 700 no quarto, 700 no quinto ano. Em quanto tempo eu recupero meu capital empregado? Tá? A resposta está ali, lá, 3 anos e 10,3 meses, tá? Mas a gente tem que calcular isso aí. Tá? Então, né, eu vou trabalhar com Excel, só tem que ver os valores de 2.500. Deixa eu botar o Excel de volta, demora um pouquinho para fazer essa modificação aí, essa alteração de alternar para um para outro. Deixa eu só colocar aproveitar esse mesmo template aqui. Então, o projeto chamar de projeto qualquer aí. Deixa eu botar aqui na outra tela. Tá. Então, nós temos 5 anos, vou botar mais um ano aqui. Vou botar mais o 5º ano. O investimento inicial é 2.500. E eu tenho 600 no primeiro ano, 600 no segundo, 700, 700 e 700. Então, a recuperar, valor ainda a recuperar. Então, no 2.500 ainda eu tenho 2.500 a recuperar. Não recuperei nada no instante inicial. Bom, agora no final do primeiro ano, tá? Durante o primeiro ano eu recebo R$600. Então, quanto é que eu tenho que ainda recuperar no final do primeiro ano? Vou botar, centralizar isso aqui, vou botar para cá mesmo. Tá? Quanto é que eu tenho para recuperar ainda no final do primeiro ano? 2.500 menos 600 é 1.900. Tá? Então, eu ainda tenho a recuperar 1.900 no final do primeiro ano. Bom, vamos para o segundo ano agora.
No segundo ano, eu tenho ainda que recuperar 1.900, mas eu recebo 600 de novo, mais 600 que é o que eu recebo. Então, 1.900 menos 600 dá 1.300. Tá? 1.300. Então, ao final do segundo ano, eu já recuperei 600 mais 600, que é 1.200, tá? E ainda falta recuperar 1.300. No final do terceiro ano, então, no terceiro ano, quanto é que eu tenho para recuperar? 1.300. Eu vou receber 700. Então, quanto é que falta para recuperar? 1.300 menos 700 é 600 reais. Então, vejo que eu vou abatendo do 2.500, ano a ano, o que eu vou recebendo. Dos 2.500 iniciais, eu abato 600, falta 1.900. No segundo ano, eu abato mais 600, falta 1.300. No terceiro ano, eu abato 700, falta 600. Agora, vamos chegar naquele problema da regra de 3. Tá? Por quê? Porque no quarto ano eu vou receber 700. E eu preciso recuperar ainda 600. Ou seja, no quarto ano eu vou receber mais do que eu preciso para inteirar os 2.500. Eu preciso só mais 600 para inteirar os 2.500. Tá? Então, não preciso esperar todo o quarto ano, eu preciso esperar uma parte do quarto ano. E quanto tempo eu vou ter que esperar para ganhar os 600 reais? Qual é a parcela do quarto ano que eu vou ter que esperar para ter 600 na minha mão? Se eu esperar até o final do ano, eu vou ter 700. Mas eu não quero, eu preciso só de 600 para recuperar os 2.500 que eu pus. Então, vamos para a regra de 3. Então, como é que é essa regra de 3? Se em 12 meses eu recupero, aqui uma setinha, né? Estou sem óculos. Se em 12 meses eu recupero R$700, tá? Em quantos meses eu vou recuperar 600? Então, qual é como é que a gente tinha visto antes, né? O X é a questão, né? É o que a gente quer saber. Então, o X meses vai ser igual a quanto? Eu vou colocar o oposto em diagonal, fica no denominador. Tá? O oposto em diagonal fica no denominador. Então, vou botar os 700 embaixo. Tá? Os 700 fica embaixo. E em cima da fração, o que vai? Vai o 12 vezes os 600. 12 vezes 600. Tá? Então, eu vou multiplicar 12 vezes 600. Tá? Então, vou botar um sinalzinho de fração aqui, para ficar bonitinho. Tá? Então, está ali. Essa é a minha regra de 3. Isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar 10,2, que a gente já tinha visto, né? 10,3 meses. Né? Isso aqui vai ser igual a 10,3. Tá? Então, 10 meses e mais 30% do mês. Isso aí vai dar 0,3. Quem quiser colocar em dias, né, vai ser igual a 0,3 vezes 30, a 0,3 vezes 30, que é 0,3 30% de um mês de 30 dias, né? Então, isso aí vai dar 9 dias. 3 vezes 3, 9, né? Isso aqui vai dar 9 dias. Então, seria 10 meses, 9 dias. Ou 10,3 meses dá mais que suficiente esse resultado aqui. Tá? Bom, a gente já fez, então, esse primeiro exercício, tá? Eu vou procurar agora, dentro da folha de exercícios, tá? Eu não vou trocar de tela, vou ficar com o Excel na frente aqui, tá? Vou ficar projetando ainda o Excel,
porque eu não quero trocar de tela. Então, eu vou procurar na folha de exercício, o exercício, tem mais um exercício aqui, tá, que fala também em período de recuperação de capital. Vamos pegar esse exercício aqui. Vamos pegar o exercício 8. Tá? O exercício 8. Tá? Eu vou ler para vocês o exercício 8, vocês podem olhar aí, né, se vocês baixaram a folha de exercícios. Tá? Ele é um exercício que fala em payback descontado. Tá? Não, perdão. Exercício 9. Tá? O exercício 9, ele fala em payback descontado. Tá? Mas nós vamos fazer esse exercício 9 como payback simples. Tá? Payback simples. Depois, esse vamos dizer assim, seria o último que a gente vai fazer de payback simples, tá? Porque realmente é fácil de trabalhar com o payback, tá? Simples, né? Depois nós vamos trabalhar dali para frente, né? Quando a gente terminar esse exercício 9, né, que a gente vai trabalhar com payback simples, né? Depois a gente volta e começa a fazer os paybacks descontados. Tá? Então, vamos lá. O exercício 9 diz o seguinte, né? Uma empresa... Deixa eu voltar aqui. Uma empresa investe R$ 3.500. Então, eu vou limpar aqui a tela. Uma empresa investe R$ 3.500. Tá? Então, ela vai investir R$ 3.500. Tá? 3.500. Então, recuperar ainda 3.500. Tá? Para fabricar componentes para motores elétricos. Supondo que o retorno líquido médio anual estimado seja de 1.800, tá? Calcule o tempo necessário para recuperar o investimento. Então, ela vai receber 1.800, e como ele não fala em tempo, tá, eu vou... É alguma coisa indefinida, né? Ela vai ganhar, através desse investimento, ela vai receber 1.800 por mês, por ano. Né? Isso aí é ano, né? Investe 3.500, supondo que o retorno é anual. Então, ela vai receber 1.800 por ano. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vendo, né? Porque a 1.800 eu não desconto o tempo, então supõe-se que ela vai receber 1.800 por ano, assim, indefinidamente. Tá? Bom, então, no primeiro ano, ela recebe 1.800. Então, ela investiu 13.500. 13.500. Ela vai recuperar 1.800. Quanto é que falta para recuperar no final do primeiro ano? Então, 13.500 menos 1.800, eu vou fazer na minha maquininha aqui, dá 1.700. Então, no final do primeiro ano, falta recuperar 1.700. No segundo ano, quanto é que ela vai receber? 1.800. Então, veja o seguinte, no segundo ano, ela vai receber mais, esse projeto vai pagar mais do que os 1.700 necessários para recuperar o investimento de 3.500. Tá? Então, vejam bem, eu tenho que agora usar a regra de 3. Toda vez que o que falta a recuperar for inferior ao fluxo de caixa que vai ser gerado, eu parto para a regra de 3. Então, em 12 meses, eu vou receber 1.800. Em quantos meses eu preciso esperar para receber 1.700? Então, vou
Eu vou apagar aqui para refazer a minha regra de 3. Como é que fica a nossa regra de 3? O que está aqui, x meses, o que está em diagonal, vai embaixo na fração. Os outros dois se multiplicam entre si. Tá? Então, 12 vezes 1.700. Isso aí vai ser igual, vou fazer a conta aqui, 12 vezes 1.700, 1.800 divide, vai ser 11,33 meses. Então, 11, vou botar só 3 meses. Tá? Então, não precisa esperar o ano todo. Tá? Vai esperar 11,3 meses, ou seja, quase 12 meses, né? Quase 12 meses e meio, quase 11 meses e meio, quase, sei lá, vai esperar até lá dia 10 de dezembro, né? Dia 9 de dezembro. Tá? Ali já recuperou o dinheiro todo, não precisa esperar até o dia 31 de dezembro para recuperar os 1.700. Então, é só uma parcela do ano. Então, em quanto tempo eu recupero os 3.500? Eu recupero em um ano, mais 11,3 meses. Um ano e 11,3 meses. Claro que a resposta aqui, ó, no 9, vocês estão vendo lá a resposta, é 2 anos e 7,2 meses, porque é o payback descontado, é outro caso agora que a gente vai analisar. Tá? Mas, quando a gente for fazer o payback descontado, né, vamos explicar para vocês o porquê que ele é o descontado, e nós vamos aí chegar naquele valor aí de 2 anos e 7,2 meses. Tá? Mas no payback simples, tá, se eu tivesse feito essa operação e se eu quiser verificar com o payback simples em quanto tempo eu recupero o capital aplicado de 3.500, vai me dar como resposta um ano mais 11,3 meses. Tá? Essa é a resposta correta. Tá? Agora eu vou voltar para a questão 2. Tá? A questão 2 vai utilizar o fluxo de caixa, espero que todo mundo tenha um fluxo de caixa, a folha na frente aí. Tá? A questão 2 vai trabalhar com o mesmo fluxo de caixa da questão 1, só que o fluxo de caixa vai ser descontado. Tá? Então, nós temos, eu vou colocar aqui, vou aproveitar aqui por enquanto, eu vou aproveitar o valor, tá? Então, vou botar de novo aqui, é 2.500, vou voltar para o 2.500, 600, 700 e 700. Tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui. E agora modifica um pouco a nossa análise. Tá? Eu vou ter que calcular o valor presente dos fluxos de caixa. Então, veja o seguinte, agora eu vou precisar utilizar HP. Eu vou botar HP no ar aqui, tá? Eu vou parar de mostrar o Excel e vou colocar de novo HP. Tá? Eu sei que a taxa de juros, a TMA, o que significa TMA? Vou colocar aqui TMA, depois TMA é igual ao que se chama de taxa mínima. Estou só escrevendo no meu Excel, depois eu mostro para vocês, mínima de atratividade. Agora eu tirei o Excel do ar, tá? E por isso que vocês não estão enxergando. Tá? Então, vou tirar isso aqui. E vou apresentar a HP novamente.
Voltamos aqui com a HP. Eu vou mostrar 2 cálculos para vocês, tá? E depois eu volto, eu vou tirar HP do ar e vou mostrar só o Excel. Então, veja o seguinte, o primeiro fluxo que nós temos, já está valor presente, já está valor de hoje, que é o investimento inicial. Tá? O investimento inicial de 2.500 já está a valor de hoje. Ele é hoje, ele está no instante zero. Tá? Ele está no zero. Então, já vou preencher aqui para vocês depois, já vai estar mais ou menos preenchido. Tá? Bom, o primeiro fluxo é 600. Tá? Vejam bem, o 600 está lá no instante 1, tá? Ele está no final do primeiro ano. Ele está no final do ano 1. Tá? Tá no final do ano 1. Eu tenho que trazer esse 600 para o dia de hoje. Por quê? Porque no payback descontado, eu levo em consideração o valor do dinheiro no tempo. Tá? A taxa de juros é 10%. Então, para fazer isso, para conseguir somar os números, somar, subtrair, fazer as operações, eu preciso fazer com que esses valores estejam eles todos no mesmo instante no tempo. Tá? Então, esse primeiro fluxo está lá na frente, está 1 ano na frente. Eu tenho que pegar esse primeiro fluxo de 600 e trazer 1 ano para trás. Então, o valor futuro desse fluxo, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar de novo os registradores. Tá? Limpei os registradores. Então, esse fluxo que está há 1 ano na frente, eu quero saber quanto é que ele vale hoje. Porque eu estou analisando no payback descontado, eu tenho que colocar todos os fluxos na data de hoje. Tá? Então, ele vale R$600 daqui a 1 ano. Quanto é que ele vale hoje? Então, esses R$600, eu vou trocar o sinal. Se eu não trocar o sinal do fluxo, eu vou mostrar depois para vocês. Tá? Se eu não trocar o sinal, o valor presente vai sair negativo. Tá? Então, eu vou colocar R$600 negativo lá na frente. Tá? Quanto é que a taxa de juros? É 10%. 10. Então, I, eu vou apertar o I. Apertei 10, aperto o I. Tá? 10. Quanto tempo na frente? 1 ano. O fluxo está 1 ano na nossa frente. Quanto é que ele vale hoje? Aí eu aperto PV, valor presente. Então, R$600 daqui a 1 ano vale hoje 545,45. Vocês não estão vendo, mas eu já preenchi o Excel com esse valor. Tá? Guardem o número, né? 545,45. Vamos pegar o outro R$600 que está 2 anos na frente. Tá? Então, eu vou limpar de novo os registradores. Depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês que não precisa limpar todos os registradores. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai fazer isso. R$600. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou trocar o sinal, tá, desses R$600 que eu vou colocar daqui a 2 anos. Tá? Eu vou só apertar o FV, o valor futuro. Tá? Esse segundo R$600 está 2 anos na frente, vou apertar o 2 e apertar o N. A taxa de juros é 10% ao ano, continuo colocando 10 e vou colocar aqui no juro, no I. E agora eu vou apertar o PV para saber quanto vale esse R$600 que está 2 anos na frente, quanto é que ele vale hoje. Então, eu vou apertar e ele vai ser 495,87. Vejam, se eu coloco o valor futuro negativo e aperto o valor presente vai dar positivo. A máquina faz isso, tá? Se eu coloco o valor futuro negativo e aperto o valor presente, o valor presente vai ser positivo, ele vai ser sempre o inverso. Tá? Mas para nós o que interessa é o 495,87. Já vou colocar no Excel, 495,87, já estou preenchendo. Bom, eu tenho o terceiro fluxo, é 700. Quanto é que vale 700? Então, vou limpar de novo o registrador. Limpo o registrador. Tá? Limpei todos os registradores, a máquina está limpinha nos registradores. Então, 700
vai ser o meu valor futuro, eu vou trocar o sinal, vou botar lá na frente, valor futuro. O 700 está 3 anos na frente, então eu vou apertar o 3 e apertar o N, 3 anos na frente. E a taxa de juros, 10%, continua 10%. Escrevo 10 e aperto o I. Tá, e agora eu vou apertar o PV para saber quanto é que aquele 700 que está 3 anos na frente, quanto é que ele vale hoje. 525,92. 525,92. Tá? Bom, vejam bem, eu já fiz cálculo. Tá? Agora, os outros 700 é 4 anos na frente, o quinto 700 é 5 anos na frente. Então, o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? A taxa é 10 e só vai alterando. Em vez de botar 3 períodos na frente, agora 4N, depois 5N, né? E vocês vão ter o valor, vão só substituir. O 10% continua igual, o 700 continua igual para o quarto e quinto ano. Tá? E o que vai alterar só o N, é o 4 e o 5. Tá? E eu vou colocar os resultados ali depois. Eu vou colocar os resultados para vocês enxergarem. Né? Deixa eu apresentar de novo, colocar o Excel. Isso aqui é um pouco demorado ainda, né, para a gente substituir as... Bom, então aqui. Então, é isso aqui você já tem, né, o Excel. Então, aqui os valores que a gente calculou. Tá? Então, é 2.500. Então, o que eu estou pegando? Eu estou pegando o fluxo a valores brutos e trazendo cada um desses fluxos a valor presente, ou seja, quanto é que cada um desses fluxos valeria hoje. Tá? Então, esses 700 aqui, ó, que está 4 anos na frente, eu vou fazer na minha máquina aqui, depois já vou colocar o resultado, tá? 700 a 10 e 4 na frente, o valor presente dele, a minha máquina às vezes falha, não é muito santa. Ele vale 478,11, esse valor aqui é 478,11. 78,11. E o último 700, ele vale 434,64. 434,64. Então, esses aqui são os nossos fluxos. Tá? Deixa eu só botar mais uma linha aqui para deixar espaço. Lembra quando eu falei para vocês a TMA? O que é a TMA? É a abreviação de taxa mínima de atratividade, que é os 10%. No nosso caso, é os 10%. É a nossa TMA. Tá? O que é isso? A taxa mínima de atratividade é a taxa mínima que eu aceito para fazer esse investimento. É o mínimo que eu aceito. Tá? Então, eu quero ganhar pelo menos 10% nesse investimento. Isso se chama taxa mínima de atratividade. Se for 11%, está bom, se for 12%, está bom, quanto mais, melhor. Tá? A 9% eu já não aceito o investimento, porque eu quero ganhar no mínimo 10%. É a taxa mínima de atratividade. Então, toda vez que tiver esse TMA, entendam taxa mínima de atratividade, ou seja, é o mínimo que o investidor aceita para fazer o investimento. Ok? Bom, então veja o seguinte, no payback descontado, eu vou trabalhar agora com esse fluxo aqui, ó. Eu vou trabalhar com esse fluxo que está em amarelo agora. Tá? Eu vou trabalhar com esse fluxo. Esse fluxo aqui, eu vou desconsiderar. Por quê? Porque o que me interessa é o valor presente dos fluxos. Tá? Bom, então vamos fazer agora as contas. Né? Vamos fazer as contas. Valor a recuperar. Deixa eu tirar o 10% aqui, vou botar aqui. A recuperar. Então,
Aqui ainda é 2.500, né? 2.500. No primeiro momento eu não recuperei nada, no instante zero. Bom, no final do primeiro ano, quanto é que eu vou recuperar? 545,45. Esse é o valor a valores de hoje, tá? Então, eu só posso somar e subtrair corretamente valores que estão alinhados, ou seja, valores que têm dinheiro que tem o mesmo valor no tempo. Então, a única forma de fazer isso é colocá-los no mesmo período de tempo, tá? Ou seja, hoje. Tá? Então, quanto é que eu vou recuperar ao final do primeiro ano? Claro que eu vou recuperar 600, mas 600 vale quanto hoje? 545,45. Então, é 2.500 menos 545,45. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Tá, isso aqui vai ser igual. Deixa eu botar um igualzinho aqui, sinal de igual. A 2.500 menos 545,45. Eu vou fazer no Excel mesmo, 2.500 menos. Vai valer. Então, ao final do primeiro ano, falta ainda recuperar 1.954,55. No segundo ano, eu vou recuperar 495,87. Então, eu tenho para recuperar 1.954,55 menos 495,87. ,495,87, isso aqui vai ser igual a isso menos isso. Falta ainda recuperar, no final do segundo ano, 1.458,68. No terceiro ano, eu vou recuperar 525,92. Então, falta recuperar 1.458,68 menos 525,92. Isso aqui vai ser igual a 932,76. E assim eu vou fazendo, eu vou descontando todo ano. Vejo que eu estou só olhando o fluxo que está em amarelo aqui. Tá? Então, 932,76 menos 478,11, que vai ser isso menos esse, 454,65. Vocês veem que já tem um problema aqui, né? Eu tenho que recuperar ainda 454,65, mas o que eu vou receber no último ano a valores de hoje é 434,64, ou seja, menos do que eu preciso para recuperar os 2.500 que eu investi. Então, 454,65 menos 434,64 igual. Isso aqui vai ser igual a 454 menos isso aqui. Vejam que faltou ainda para recuperar R$20,01, né? R$20,01. Ou seja, esse investimento, se eu for levar em consideração uma taxa de 10% ao ano, ele não recupera o capital investido. Ele não recupera o capital investido. Não precisei nem de fazer regra de 3 aqui. Nem regra de 3. Ele não recupera o capital investido. Ainda faltaria ainda um sexto fluxo, se fosse o caso, né, para gerar recursos para eu conseguir recuperar os últimos R$20. Então, esse investimento não vai ser aceito. Tá? Por quê? Porque ele não recupera o capital investido. Tá? Ele não recupera o capital investido. Ficou faltando. Tá? Então, não dá para dizer, ali, 5 anos. Então, esse investimento seria, em primeiro lugar, ele seria recusado. Tá? Ele seria recusado. Por quê?
porque ele não recuperou todo o capital investido, né, levando em consideração uma taxa de 10% ao ano. Se fosse uma taxa menor, uma TMA menor, talvez 5%, acho que 5% já recuperaria, né, nos 5 anos, recuperaria o capital investido. Mas como o sócio quer 10%, o investidor quer 10%, então já ficou mais pesado, né, então esse investimento não paga os 10% do sócio, né, de jeito nenhum, fica faltando dinheiro. Bom, essa é o payback descontado. O que faz? Então, só recapitulando, eu pego o fluxo, cada um desses fluxos eu trago a valor presente e faço a mesma conta do payback agora usando os fluxos de caixa descontados a valor presente. Tá? É isso que eu faço. Ok? Então, essa é Claro, qual é a taxa que eu vou utilizar para fazer isso? A taxa mínima de atratividade. Tá? E depois eu faço o mesmo raciocínio do payback, que eu fiz antes com vocês, do payback simples, o mesmo raciocínio, só que eu vou utilizar agora de caixa a valor presente. Então, agora é muito mais correto financeiramente eu fazer essa soma aqui, subtração, essas subtrações aqui, porque eu estou trabalhando com valores, estou trabalhando com dinheiros, vamos chamar assim, que têm o mesmo valor no tempo. Por quê? Porque eles estão todos eles colocados no instante zero. Foram todos eles trazidos para o instante zero. Então, esses recursos eles podem ser somados e subtraídos, porque é o mesmo valor. O que era feito errado antes, mas a técnica, isso é assim mesmo, o valor, o payback simples, ele não desconta, não traz a valor presente os fluxos de caixa. Ele trabalha com os fluxos de caixa brutos, tá? Nominais. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com os fluxos de caixa reais, trazidos a valor de hoje, a valor presente. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, a grande, vamos dizer assim, a diferença entre os dois paybacks. E esse payback aqui, ele é muito mais correto, né, bem mais correto do que o payback simples, né, porque ele leva em consideração, né, o payback descontado leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Ok? Bom, nós estamos com pouca gente hoje aqui, né, assistindo, tá? Então, eu vou parar por aqui. A gente já viu o payback descontado. Na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios, tá? E vamos avançar, vamos ver também o valor presente líquido, tá? O VPL, tá? Depois, mais adiante, vamos ver a taxa interna de retorno. Quem já fez a disciplina com o Oli já viu isso e vai, vamos assim, recapitular, vai reviver isso aí. Tá? Não sei se vai ser um pesadelo ou não, mas vai reviver. Tá? E quem não viu vai ver a primeira vez. Tá? Então, eu vou apresentar como se fosse a primeira vez. Todo mundo está vendo pela primeira vez. Ok? Bom, eu vou parar de apresentar isso aqui. Tá? Eu vou parar a gravação também.